Ô, Rodolfo, como é que você descobriu o seu chamado para música e para trabalhar com o Ministério de Louvor? Como é que foi sua trajetória dentro da música? Você não é um músico profissional, né? Você é um profissional do mercado, cristão e que serve no Ministério de Música, né? Como foi essa trajetória e como você descobriu essa paixão? Cara, na verdade, eu acho que foi uma situação de necessidade barra oportunidade, muito própria de uma igreja de um contexto mais restrito, né? E com disponibilidade. Então juntou a necessidade com a minha disponibilidade e assim eu comecei a me envolver mais ativamente. Minha mãe, ela sempre foi regente de corais, então desde a barriga, tem foto dela, eu na barriga dela, ela regendo coral, participando do ensaio, então eu sempre me vi de alguma forma envolvido com música, né? Especialmente por influência da minha mãe. Então participei de corais infantis, corais de adolescentes, né? Ali na adolescência eu já comecei a me envolver com um grupo de louvor, né? Grupo de música, então ali aos 14 anos eu já era um dos dirigentes ali no contexto da nossa igreja local. Mas ali aos 15, eu acho que eu tinha entre 15 e 16 anos, o nosso pianista, a igreja tinha um super pianista, né? Eu já tinha feito alguns anos de aula com ele, inclusive, mas eu não tinha muita paciência para estudar, para falar a verdade. Então, talvez pela facilidade de ouvido, eu fingia que estava ouvindo a partitura e estava tocando a música que ele me deixava de tarefa, né? E, enfim, essa máscara caiu um dia. Mas o meu professor, o nosso pianista, acabou passando, excelente, exímio. Hoje ele é doutor em piano na universidade nos Estados Unidos, dá aula de pós-graduação lá. E ele passou naquela ocasião na USP, na Unicamp e saiu. A nossa igreja era em Sumaré, aqui em São Paulo. E aí quando ele saiu, quem é que tinha? Tinha eu e mais um lá que a gente sabia, cada um uma meia dúzia de notas ali. E aí foi a necessidade, barra a oportunidade e a nossa disponibilidade. Cara, só tem a gente, né? Bora! A gente tocou durante alguns domingos as mesmas músicas que eram as que a gente sabia. E a gente foi se desenvolvendo. A partir daí eu me envolvi de verdade, mergulhei nessa parte de louvor congregacional, né? Então ali eu tinha uns 15, 16 anos, eu já liderava, comecei a liderar tocando, né? Então desenvolvendo essa outra habilidade. E assim foi, com 18, 19 eu já era líder aqui na região de Campinas dos Jubões, né? Que a gente fala, que eram os grupos de jovens das Juventudes Batistas de toda a região. E o alcance era muito grande, porque naquele contexto, naquela época, as músicas que a gente cantava nos congressos e nos encontrões eram as músicas que iam ser dissipadas para as igrejas locais. Isso mudou muito hoje, né? Sim. O pessoal ia para o congresso, via lá o livrinho do congresso. Então ali com 18, 19 anos eu já estava, assim, de alguma forma exercendo esse tipo de influência no contexto das igrejas batistas aqui da região. Aos 21, eu estava dirigindo a parte da música do maior congresso batista do Brasil, que é o Despertar. Não sei se você lembra do Congresso Despertar. Teve em 95 aqui em Campinas, na Unicamp. 4, 5, 6 mil pessoas, assim. Eu coordenei parte da música em Recife. Então, assim, Legal. Eu mergulhei ali dos 14, 15 e nunca mais saí. Legal. E aí, depois de muito tempo, você começou um ministério chamado Palavra Encanto, né? Como é que foi formar esse grupo e qual que foi o seu principal objetivo quando você iniciou o Palavra Encanto? Cara, na verdade o Palavra Encanto ele decorre do nosso trabalho na igreja local. Nunca foi pensado, assim, nunca foi arquitetado, vamos montar um grupo. Eu sempre fui um cara muito inquieto com o repertório. Né? Hoje no celular você tem toda a discografia da história à sua disposição. Sim. Mas não foi sempre assim. Então, naquele início dos anos 2000, eu fiquei durante 20 anos como membro de uma igreja batista aqui em Campinas, que você conheceu. Sim. E ali eu fui líder da música e eu sempre fui um cara inquieto, como eu disse, com o repertório. Então,
E essa inquietude me fez em algum momento começar a compor canções, né? Eu não via muita alternativa para remar contra a correnteza que vinha forte. Então, tem muitas músicas boas. Quando eu menciono esses nomes, eu não digo que o repertório não é legal, mas para o contexto da nossa igreja, teologicamente inclusive, não era legal. Então eu comecei a compor as canções, e compunha as canções e não falava para ninguém que as canções eram minhas. Então, por exemplo, quem está num contexto de igreja menor, que você tem a responsabilidade de conduzir música, domingo de manhã, domingo à noite, inicialmente eram todos os domingos, aí a gente foi estruturando um time, né, uma equipe. Sim. Mas inicialmente era domingo de manhã, domingo de noite, 50 domingos por ano. Como é que você rema contra a correnteza em termos de repertório? Se eu não quero cantar o que está todo mundo cantando só por isso, né? Então, aí eu falei, poxa, pra ceia, cara, a gente sempre canta as mesmas canções, os mesmos hinos, deixa eu compor uma canção pra ceia. Aí pra ceia, pra abertura de culto, para os diferentes momentos do culto. Eu fui, como eu disse, eu não contava pra ninguém que era minha, eu falava, gente, tem uma música aqui. Hoje em dia o cara vai no YouTube e você vê quem que é, né? Quem que tá cantando. Na época não. Quem fez essa música? Foi um rapaz aí. Era muito assim, né, cara? Alguém ouvia, trazia, né? Ensinava. Por isso que algumas das canções antigas você tem diferença até de letra, de melodia, né? E assim foi. Num determinado momento, não sei se você se recorda do portal Cristianismo Criativo. Acho que eu lembro. Lá para 2008, 2009, 2010, a W4 Editora, junto com diversos autores, compositores, cantores, faziam daquele ambiente virtual, né? A internet era jovem, faziam ali uma espécie de fórum de debate. E eu falei, poxa, não estou sozinho. Descobri gente que meio que tem as mesmas inquietações que eu. Dessa de remar contra a correnteza. Né? E num determinado momento, cara, porque assim, ali a gente era impulsionado para remar contra a correnteza, mas em determinado momento eu me vi, tá bom, eu quero remar, mas cadê conteúdo? Cadê música para eu conseguir remar? Eu não encontrava. E, cara, confesso que muitos dos que escreviam aquelas ideias ali eram os caras que poderiam propor. Que eram bons compositores, que tinham condições de propor, e eu fiquei aborrecido. Confesso publicamente aqui o meu pecado. Eu falei, cara, poxa, o pessoal que poderia propor está estimulando, mas não está trazendo alternativa. E aí foi quando eu comecei a construir as nossas próprias alternativas ali. Num determinado momento, minha esposa me colocou contra a parede e falou, por que você não registra suas canções? Eu não vou registrar para quê? Eu não tenho pretensão nenhuma de ser artista ou de ser... E ela foi me conscientizando gradualmente, falou assim, olha, você está sendo tão incoerente quanto aquelas pessoas que você... com quem você se aborreceu. Porque se você tem alternativa, pode ter gente como você que está buscando e não vai encontrar nunca, porque está restrito a um contexto local. E eu resisti, enfim, para encurtar bem a história, ali para 2017, eu era muito amigo do Paulo Elbert, irmão do César Elbert. Sei. Faleceu, inclusive, na pandemia. Grande amigo. O Paulo? O César. O Paulo era do nosso convívio, a gente tocava sempre junto e tal. E uma vez, por intermédio do Paulo, o César fez contato comigo e falou, irmão, tô sabendo que você tem umas músicas aí e tal. E eu sempre apreciei as produções do César, né? Então, assim, dentro da minha cabeça, sem falar para ninguém, eu falava, se algum dia eu for registrar alguma música, eu gostaria que o César fizesse a produção. E num determinado momento o César entra em contato comigo e fala sobre produção, e eu pergunto, poxa, quanto que seria, né? Para ter uma noção, eu não tinha ideia nenhuma. Quando ele falou, ele ainda fez uma condição assim muito atrativa, né? Assim, aí eu, poxa Deus, né? Aí eu já estou começando a ser teimoso. Então, o César foi o cara que deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial para o registro, como fruto do estímulo muito forte da minha esposa também. E então, o Palavra em Canto, na verdade, começou assim. Quando nós fomos gravar, aí eu mandei as músicas para ele, e eu acho que esse foi um clique, assim.
O César, que é um cara que produz há muito tempo, quando ele ouviu as músicas, ele gostou. E aí ele falou assim, poxa, Rodolfo, as músicas são boas. Ele poderia simplesmente pegar, né, registrar como mais um trabalho. Eu posso chamar mais gente para participar aqui do projeto? Eu falei, claro. Aí eu pensei comigo, poxa, se o César está valorizando mais do que eu mesmo, né? Valorizo. Isso chegou para mim como um grande estímulo. Falei assim, poxa, cara, tem algum valor, né? Sem absolutamente nenhuma pretensão de se tornar algo conhecido nacionalmente, ou que as músicas são as músicas que vão responder às necessidades da Igreja do Brasil, nada disso. E assim a gente fez então o primeiro álbum em 2019, né? Que foi, cara, a gente lançou no último dia de novembro. Pandemia veio ali em 2020. Então assim, o grupo inicial foi um grupo pré-pandêmico ali, né? Sim. E aí a pandemia acabou impedindo que a gente continuasse tocando, e a gente voltou a tocar em 2022. Então nasceu de maneira orgânica. Legal, legal. Mas assim, eu acho legal você contar essa história, né? Eu cresci em uma igreja, no caso com o Edilson Botelho, que cada fim de semana ele chegava com uma música nova, né? O Edilson, ele chegava com o violão dele, ia na parede, no meio do ensaio, voltava, pessoal, tem uma música nova aqui. Eu falei, quando você compôs? Agora ali, ó. Mas assim, e as pessoas iam visitar a nossa igreja, no caso ali a Shalom, e elas falaram assim, não conheço o repertório, porque era tudo música nossa, original, nasceu ali, né? Mas passado alguns anos, assim, muitos anos, a gente vê, quando a gente vai para outras igrejas, a gente vê músicas que foram compostas ali, sendo cantadas em outras igrejas, eu falo assim, cara, que privilégio, né? Ainda mais assim, não só pra gente que tava ali com o Edilson, mas assim, imagino pra ele também, que privilégio ver que músicas que ele compôs ali, às vezes de maneira tão simples, né? Tá contribuindo para muitos ministérios em várias igrejas, né? Agora, entrando mais a fundo, né? A gente está vendo uma profissionalização dos ministérios, né? De louvor, onde a parte técnica muitas vezes ela está se sobrepondo à parte espiritual. Quando você começou a formar o conjunto, é lógico que para a gente ter uma boa equipe você precisa pensar na parte técnica. Você não vai pegar um cara desafinado para cantar. Sim. E nem alguém que toque baixo só sabe 4 notas. Então, assim, a parte técnica é muito importante. Mas, assim, como é que você, quando foi formar o conjunto, equilibrou a parte técnica com a espiritual? Assim, tudo aconteceu de maneira muito orgânica, né? Então nunca sentei no lugar e falei assim, opa, deixa eu montar uma equipe agora, porque a gente vai então começar. Não. As pessoas que fizeram parte da gravação do primeiro são amigos, gente que servia junto na igreja. Então, assim, é gente que a gente conhece. Sim. A gente conhece a vida, conhece a história, conhece a experiência que tem no contexto da igreja local. Então, o grupo foi formado entre amigos, por amigos. Legal. Então não tem muito segredo. A parte do instrumental, a banda, na verdade, a gente essa que se desfez da pré-pandemia para a pós-pandemia. Então a gente teve um processo de remontagem do grupo do instrumental pós-pandemia, que aconteceu também de maneira orgânica e natural. Assim. Foi, a gente recebeu um convite para tocar, assim, foi, cara, então nós precisamos voltar a montar, porque o pré-pandêmico, um teve filho pequeno, já não podia mais sair, o outro tá tocando em casamento de final de semana, já não poderia acompanhar mais, então vamos começar. Né? Cada um por uma razão, vamos recomeçar. E também foi de maneira muito natural, muito orgânica, assim, mas claro, partindo do pressuposto de gente que está respirando a igreja local, que tem vivência, né, no contexto da igreja local, que tem um compromisso com o Senhor. Todos eles são voluntários, todos nós somos voluntários, todos são pessoas envolvidas e com experiência no contexto de igreja, cada um no seu momento, uns já estiveram mais envolvidos, outros estão mais envolvidos do que nunca, mas todos vêm dentro desse contexto de igreja local. Maravilha.